Bem, os irmãos acompanharam aí a nossa viagem à Malhada de Pedras, que começou na quinta-feira, no dia 10. Nós saímos daqui em torno de 6h30 da manhã, rodamos aí essas estradas, chegamos lá perto de Vitória da Conquista, em torno de 2 horas da manhã, o ônibus quebrou. O motor começou a fraquejar e a gente parou no meio do nada, né? Sem sinal de celular, uma escuridão só. O ônibus teve que desligar o ar-condicionado e nós ficamos ali de 2 da manhã até as 9 horas da manhã, 7 horas parado, né? Um dos motoristas pegou uma carona com o caminhoneiro, foi para a cidade mais próxima, mas como conseguir socorro dia 12, feriado, no meio da madrugada, né? Então ficou ali tentando até que conseguiu uma empresa parceira que enviou um ônibus para nos resgatar às 9 horas da manhã, e a gente chegou à tarde lá em Malhada de Pedras, ou seja, a programação que a gente tinha para sexta-feira deixou de ser cumprida. Mas é muito interessante, meus irmãos, que durante aquelas horas ali que nós estávamos no ônibus, né, preocupado com as carretas que passavam, será que um cara desse não vai não nos enxergar e nos atropelar aqui? A gente não tem como sair do ônibus, plena escuridão, né, perigo ali de coiotes, de animais que tinham ali naquela região. E depois que nós fomos resgatados, nós passamos por uma carreta tombada. E ficamos sabendo que poucos quilômetros depois de onde nós ficamos parados, havia tido um acidente, né? Algumas horas ali antes de nós termos quebrado o nosso ônibus. O que isso quer dizer? Nós não sabemos de nada, né? Deus controla todas as coisas nas nossas vidas. E uma certeza foi reforçada nesta viagem. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Grandes coisas faz o Senhor por nós. Não somente fez, não somente fará, mas Ele faz por cada um de nós. Nós vamos passar aqui um vídeo que vai mostrar um pouquinho, né, de tudo aquilo que nós vivenciamos ali no sábado e no domingo em Malhada de Pedras. Cristo me amou antes mesmo de eu nascer, me acolheu, me perdoou. Cordeiro de Deus deixou sua glória pra morrer, foi por amor. Jesus me libertou. Só em Cristo toda culpa é passado. Nova criatura eu sou. Meu pecado perdoado. Tudo novo então se fez. Transforma
Então isso foi só um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente vivenciou, tanto no sábado quanto no domingo. E meus irmãos, né, membros aqui da Igreja Batista Curuçá, né, eu quero trazer aqui um sentimento, né, que essa viagem me proporcionou. A gente às vezes fica muito no ouvir falar, né? Tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto também com relação ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E eu tinha uma visão aqui da nossa juventude, sabe, André e Tamara, de ouvir falar, né? Eu ouvia falar da juventude, a juventude é isso, né? Juventude faz aquilo, juventude é aquilo outro. E essa visão mudou completamente. O que eu vi, né, esses jovens... Lá em Malhada de Pedra foi interessante que a gente estava andando lá numa noite, né, aqui um parente, e aí a gente ouviu um batidão, né, essas músicas lá, passou um carro lá com esse batidão, tal, que dizia assim, ó, homem não chora, homem não chora, homem não chora. Eu falei, pô, essa mensagem é para mim. Eu vou tomar posse dessa mensagem. Mas, cortando aqui, então, meus irmãos, os jovens da nossa igreja, né, fizeram uma tremenda diferença. Veio essa garotada, essa rapaziada, vestindo aquelas roupas, meus irmãos. Imagine bem, não estava um dia como hoje, não. Era sertão, era meio-dia. E aquela galera vestiu aquilo dali, saiu pelas ruas, fazendo uma festa, chamando a atenção do público, chamando a atenção das pessoas. E nós tivemos ali a oportunidade de evangelizar. Você via jovens que... Eu ficava aqui olhando aqui na igreja, totalmente indiferente, as pessoas indo lá, entrando dentro dos botecos, com as pessoas bêbadas, falando do Evangelho, entregando o Evangelho de João, proclamando o Evangelho. Foi algo assim, muito impactante, muito formidável. Eu queria que você soubesse disso, que pudéssemos estar valorizando a juventude da nossa igreja, dando todo o apoio. Quero aqui agradecer, né, todos que contribuíram financeiramente, porque a maioria desses jovens não tinha condições de bancar financeiramente a sua ida, e foram bancados por vocês, né, pelas suas ofertas, que foram suas ofertas que fizeram com que eles pudessem estar nessa missão, ali desenvolvendo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, né? Então, eu quero... esse Salmo 126, sabe, Rosana, ele veio, né, assim, me provocando desde a nossa viagem, desde quando nós estávamos lá, esse Salmo 26, 6 versículos, mas, né, que eu queria compartilhar com os irmãos, o que esse Salmo, né, pode nos ensinar e nos trazer, né, para o nosso relacionamento com Deus. Quero que os nossos irmãos coloquem aí, né, você pode abrir a sua Bíblia, mas ele começa assim, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você sabe que o contexto desse salmo, ele é quando o povo de Deus sai dos 70 anos de exílio na Babilônia. Exílio esse provocado pelo pecado do povo. Isso precisa ficar bem, né, latente nas nossas mentes. O exílio, o sofrimento do povo aqui, ele é oriundo da desobediência, ele é oriundo, consequência do pecado, de você fazer aquilo que não agrada a Deus. Então o povo foi orientado, tinha os princípios a serem seguidos, mas o povo se desviou desses princípios. E ao se desviar destes princípios da vontade de Deus, ele sofre as consequências, que não é vontade de Deus, mas consequências das escolhas que fazemos, escolhas que vão contra a vontade de Deus. E todo o nosso pecado, meu irmão e minha irmã, ele tem consequências. O pecado tem consequências em nossas vidas. E o povo aqui sofreu esses 70 anos de exílio. Sofrimento, dor. E o povo olhava e imaginava como que isso vai, né, acabar, quando isso vai acabar,
quando esse sofrimento, quando o distanciamento dos nossos familiares, da nossa terra, do templo em que nós nos reuníamos, quando eu vou poder voltar àquilo que eu tinha antes? E não conseguia vislumbrar nem visualizar essa possibilidade. Por isso, o salmista vai dizer que ficamos como quem sonha. Era um sonho agora, porque o rei Ciro havia assinado um decreto libertando o povo. E agora, aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, aos olhos do povo de Israel, agora se torna realidade. Eu me lembro que em 1979, eu prestei concurso para a EPICAR, né? Escola Preparatória de Cadete do Ar. Vim aqui para o Maracanã, saí lá de Magalhães Basto, peguei o trem, cheguei aqui no Maracanã, 75 questões de português, 75 questões de matemática, tinha acabado de sair do colégio público, lá na Lima Barreto, ali em Realengo. Peguei a prova de matemática, 75 questões, A, B, C, D e E, né? 5 alternativas. E eu tinha um primo que era engenheiro, e eu acabei indo estudar com ele lá uma semana antes. E você sabe, né? Uma semana antes de você estudar para um concurso, você pretende o quê, né? Nada. Mas no final daquela aula, o meu primo falou assim: Alcene, é o seguinte, quando você não souber a resposta, você soma as alternativas, pega A, B, C, D e E, você soma, divide por 5, e o que der mais próximo você marca. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu peguei a questão 1, a 2, a 3, a 75 e não sabia nada. Então eu fiz isso. A única conta que eu fiz na prova de matemática da EPICAR foi somar ali as 5 alternativas, dividir por 5, porque eu sabia somar e dividir por 5, isso eu sabia. E chutar a resposta mais próxima. Passei? Não passei. Não passei. Mas aí eu fui me estudar mais, passei praticamente todo final de semana a ficar ali estudando, e em 1980 fui fazer a prova para a Escola de Especialista de Aeronáutica. Meu irmão, eu não sabia o que era triângulo retângulo. Só para você ter uma ideia, eu terminei ali meu ensino médio, né, o ginásio na época, estava terminando, e não sabia o que era triângulo retângulo. E aí eu cheguei para a prova agora da Escola de Especialista, eram 50 questões de português, matemática, também física e coisa e tal, e fiz aquela prova, depois de ter estudado, né? E aí, quando saiu o resultado, saiu no Jornal dos Esportes, né? Acho que a maioria aqui pegou o Jornal dos Esportes, aquele jornal rosinha que saiu o resultado dos concursos. Quando eu abri aquele jornal e vi o meu nome ali, era como um sonho. Como que um camarada que não sabia nem o que era triângulo retângulo vai passar num concurso altamente concorrido? E eu passei em 75º lugar de 500 que entraram para a Escola de Especialista. Há um ano atrás, eu chutei todas as questões. Não fiz uma questão da Escola Preparatória de Cadete do Ar. Aí agora, eu presto um concurso para a Escola de Especialista da Aeronáutica e consigo passar em 75º lugar. E o sentimento foi exatamente esse. Parecia um sonho. Eu não estava acreditando, eu consegui passar. Um garoto lá do subúrbio, que estudou numa escola pública, que não tinha professor de matemática, e agora sendo aprovado num concurso altamente concorrido. Parecia um sonho. E assim foi com o povo de Israel. Eles olharam assim para a situação deles e não via saída. E eu sei que muitos daqui vivem em situações semelhantes. Estão vivendo um luto, conforme nós temos pessoas aqui na nossa igreja. E como que eu vou sair disso? Como que eu vou superar a perda de um ente querido, uma perda de um esposo, uma perda de uma esposa, a perda de um filho, a perda de um pai, de uma mãe? Como eu vou vivenciar isso? Como eu vou superar isso? Um diagnóstico de um câncer, conforme muitos estão vivenciando também hoje aqui no nosso meio. Como que eu vou conseguir passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia? Nós olhamos com os nossos olhos e não conseguimos vislumbrar a saída, a solução.
Mas, assim como o povo de Israel, nós vivenciamos esse poder maravilhoso de Deus. E o povo ficou assim, parecia um sonho o que estava acontecendo. Nós fomos libertos, depois de 70 anos, meu irmão e minha irmã, ano após ano ali de sofrimento, de expectativa, quando vai acontecer? E o nosso tempo é sempre o ontem, e nós queremos que as coisas aconteçam ontem nas nossas vidas, mas existe um tempo, e para o povo de Israel foi necessário que eles vivenciassem ali 70 anos de cativeiro, para que agora eles pudessem ver, parecia um sonho, mas nós estamos libertos. E o salmista vai continuar, agora no versículo 2, pedir para os nossos irmãos colocarem, então diz lá o versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Vamos lá para o 3, versículo 3? Então, vamos dizer todos juntos? Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Vejam que interessante. O povo de Israel foi abençoado. Ele viveu uma situação, uma reversão, uma mudança, uma restauração que era inimaginável aos seus olhos. E agora eles reagem a isso com júbilos, com sorriso em seus lábios, de tal forma que as outras nações percebem isso na vida deste povo. Eles não guardaram a bênção para si, mas eles demonstraram a sua gratidão, com felicidade, com sorriso, com júbilos de cantos, com testemunho, que impactou as outras nações. As outras nações olhavam para o povo de Israel e diziam, grandes coisas o Senhor fez por eles. Por quê? Porque eles demonstraram isso, porque eles testemunharam. O que nós fizemos lá em Malhada de Pedras, meus irmãos, foi exatamente isso, foi testemunhar deste amor de Deus para conosco. Nós acabamos de ouvir aqui o coro cantando, vem conhecer o amor de Deus, vem conhecer o amor de Deus, vem vivenciar o amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, muitos de nós estamos aqui, né, vivendo uma vida religiosa, sem experimentar este amor de Deus, sem sentir na sua caminhada este amor. E o povo de Israel, nesse instante, ele retribui este amor com felicidade em seus rostos, com júbilos de cantos, contando e se expressando, né, às outras pessoas, de tal forma que as nações viram no Deus desta nação algo diferente do Deus das suas nações. E aí os povos olharam e disseram, grandes coisas o Senhor fez por eles. Meu irmão e minha irmã, dentro da sua casa, dentro da sua família, você tem testemunhado do que Deus tem feito em sua vida? Do amor de Deus para com você? As pessoas olham para você e veem a diferença que Jesus Cristo faz? Será que você está sendo diferente? Será que você consegue expressar nas suas feições, nos seus cânticos, na sua fala, experienciar o amor de Deus, esse viver, esse relacionamento com Deus? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Ou será que nós somos como todos os outros? Será que não há distinção? Será que não há diferença? Lá no meu trabalho, eu sou como todos os outros? Lá na minha faculdade, dentro da minha casa, no meio da minha família, eu sou mais um? Será que o meu relacionamento com Deus não tem causado um reflexo na minha vida? Será que, assim como Moisés, que ao subir o monte, e ao falar com Deus, ao ter uma intimidade com Deus, ao ter uma aproximação de Deus,
sai de lá deste monte com o seu semblante brilhando, e as pessoas olhavam para Moisés e diziam: esse cara teve um encontro com Deus, esse cara é diferente, ele está diferente, porque ele teve uma intimidade com Deus, ele esteve muito próximo de Deus. E isso causa, meu irmão e minha irmã, precisa causar uma diferença nas nossas vidas. Nós não podemos ser como todo mundo. Nós não podemos pensar como todo mundo pensa, porque o pensamento do mundo cada vez mais tem sido contrário aos pensamentos de Deus. E nós somos estes, meu irmão e minha irmã, que precisam marcar uma diferença. Assim como o povo de Israel, neste momento, foi reconhecido pelas outras nações como tendo sido abençoado por Deus. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E isso foi fruto, meu irmão e minha irmã, de um testemunho vívido, de um testemunho de homens e mulheres comprometidos com Deus, reconhecidos deste amor de Deus para conosco. Vem conhecer o amor de Deus, vem vivenciar o amor de Deus. Não se contente, meu irmão e minha irmã, de conhecer Deus, de ouvir falar. Nós acabamos de ler o livro de Jó, estamos terminando hoje, os 42 capítulos de Jó. Os irmãos já me ouviram aqui, é muito interessante a trajetória de Jó, porque se você ainda não reparou, você leia o capítulo 1 de Jó, leia o capítulo 42 de Jó, o início e o final. Jó é tido por Deus, não é nenhum outro que fala não. Jó é tido no capítulo 1 como um homem justo, como um homem fiel, um homem que ora pelos seus filhos. Este é o Jó aos olhos de Deus. E aí quando você vai para o capítulo 42, você vai ver Jó falar: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora a minha experiência com o Senhor é outra. Eu mergulhei em águas profundas, porque, meu irmão e minha irmã, Deus tem sempre mais para nós. Só que nós somos tentados a vivermos na superfície do nosso relacionamento com Deus. É muito mais cômodo nós estarmos aqui no domingo, cantarmos no coro, o que é muito bom, prestarmos um culto a Deus, estarmos aqui no ar-condicionado, termos uma igreja que procura fazer a vontade de Deus, e estarmos aqui vivendo essa religiosidade. Mas o que Deus quer para cada um de nós é que nós possamos sair da superfície, que nós nos aprofundemos, que nós mergulhemos em águas profundas no nosso relacionamento com Deus. Porque cada vez que você se aprofunda mais, você vai perceber que Deus tem mais para você. Deus tem mais. E foi o que o povo de Israel percebeu. A gente vai ver agora no próximo versículo, pedir para que os irmãos passem aí. O versículo anterior, o 3, por favor. O 3. De fato, além dos povos dizerem e perceberem no povo de Israel essa grande maravilha que havia sido exercida sobre eles, agora o próprio povo vai reconhecer, de fato, vamos juntos? De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É o povo reconhecendo. As outras nações falaram, e eles vão ratificar, eles vão confirmar: não, realmente Deus foi maravilhoso, eu vivenciei isso, eu percebi na minha vida, no meu dia a dia, o cuidado de Deus. Meu irmão, quando nós quebramos ali 2 horas da manhã, o sentimento foi: mas por quê? Nós estamos aqui em missão de Deus. 2 horas da manhã, a gente procurou o celular para pedir socorro e não tinha sinal. Aí o ar-condicionado é desligado. Você olha assim, você só vê escuridão.
só aquelas carretas enormes passando assim do nosso lado. E a gente, mas por que isso? Mas meu irmão e minha irmã, apesar de nós não termos visto, nós percebemos o cuidado de Deus. Deus cuidou de nós, mesmo ali naquela escuridão, mesmo sem sinal de celular, mesmo num sábado 12 de outubro, feriado, Deus estava cuidando de nós. E são essas experiências que me fazem querer mergulhar mais no meu relacionamento com Deus. Não ficar somente de ouvir falar, de ouvir o pastor Israel pregar grandes sermões aqui, de ficar acomodado no banco, de ficar somente conhecendo Deus, de ouvir falar, mas não ver as maravilhas e nem sentir as maravilhas dele na minha vida, no meu caminhar com ele. O que o povo de Israel constatou foi exatamente isso. Grandes coisas realmente o Senhor fez por nós. E meu irmão e minha irmã, quando você lê aí o Salmo 126, você vai ver que os 3 primeiros versículos, ele fala do passado. O povo está se rememorando, está rememorando, né? Todos os verbos estão no passado. O Senhor fez, nós nos alegramos. Agora, a partir do versículo 4, a coisa muda. Vejam o que o salmista vai dizer. Agora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Meu irmão e minha irmã, nós sempre vamos estar necessitados de Deus. Você passa por uma enfermidade, você ora, Deus te cura, mas lá na frente você vai ficar doente de novo. Você está com um problema na sua família, né, com seus filhos, com seu cônjuge, você vai orar, Deus vai responder, mas lá na frente nós vamos enfrentar novos problemas. Ao longo da nossa caminhada, é esse o ciclo, né? Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dores. O povo aqui, ele recordou o que Deus havia feito, e agradeceu a Deus, e ratificou, né, que Deus fez grandes coisas por eles, mas agora o povo está necessitando de novo. E aí, ele se volta para quem? Ele pega essa história de Deus com eles e reforça essa esperança. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quando você vai estudar um pouquinho sobre a geografia ali, sobre o deserto do Negueb, você vai ver que eles passam, o deserto, aquela região passa meses com uma sequidão tremenda. Aí de repente começa a chover nas montanhas e aquilo que estava tudo seco, agora começa a se encher. Nós estivemos, né, Samir, lá no sertão, e era só seca. Mas o que a gente ouvia lá dos moradores, dos sertanejos, é que agora no final do mês começa a chuva. E quando a chuva cai, tudo fica verde de novo. Aquilo que só tinha sequidão se transforma. E é o que o povo, a analogia que o salmista faz aqui agora. Nós estamos diante de uma situação de sequidão, mas Senhor, o Senhor pode transformar este nosso deserto numa planície. O Senhor pode fazer da nossa situação uma situação de transformação. O Senhor pode mudar a nossa realidade. O Senhor pode restaurar o que precisa ser restaurado nas nossas vidas. Essa confiança, meu irmão e minha irmã, vem desse relacionamento com Deus, desse aprofundar, porque Deus sempre tem mais para a gente. Deus sempre tem mais para cada um de nós. São experiências atrás de experiências, revelação e esse demonstrar do amor de Deus para as nossas vidas, que vai nos fortalecendo no nosso caminhar, no nosso relacionamento com Ele. Problemas nós vamos ter, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria muito de prometer para você aqui hoje, né? Olha, confie em Deus e você nunca mais vai ter dor de cabeça.
Confie em Deus e você nunca mais vai ter problema com seus filhos. Confie em Deus e você nunca mais vai ter problema dentro do seu casamento. Confie em Deus e todos os seus problemas serão resolvidos e você nunca mais vai ter problema. Eu gostaria de dizer isso do fundo do meu coração, mas eu não consigo e não encontro respaldo bíblico para fazer essa afirmação. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é que nós vamos passar por situações difíceis enquanto estamos aqui. Mas, meu irmão e minha irmã, uma coisa é você passar por uma separação conjugal, uma coisa é você passar por um luto, uma coisa é você passar pelos problemas financeiros que às vezes acometem a nossa casa, sozinhos, com a força dos nossos braços. E outra coisa é você passar confiado e agarrado na palavra de Deus. E é o que o povo faz. O povo viu que grandes coisas fez o Senhor por nós. E grandes coisas o Senhor faz por nós. Grandes coisas o Senhor faz por nós, por isso nós podemos confiar que essa situação que nós vivemos hoje será transformada para a honra e para a glória do Senhor. E é essa certeza, meu irmão e minha irmã, que faz com que o povo caminhe. A gente vai ver agora o versículo 5, em que o salmista vai trazer essa realidade. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos para o 6? Vamos juntos? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu irmão e minha irmã, aquelas 7 horas naquele ônibus, não foi brincadeira, né, Samir? Poucos conseguiram dormir. Teve uma irmã que quando chegou 9 horas, quando o ônibus, a gente tinha que trocar de ônibus, o que aconteceu? Ela dormiu toda a noite, ela nem sabia que o ônibus parou, mas foi a única. Provavelmente vai estar aqui no culto das 11, quando a gente vai apresentar essa galera. Todos os outros não conseguiam dormir direito, porque ficavam ali, né, apreensivos, aquelas carretas passando ali do nosso lado, e por quê, e como vai ser? Mas, meu irmão e minha irmã, a gente volta de lá com esse sentimento, né, de alegria, de júbilo em nossos rostos, né, e gratos ao Senhor, e certo e confiados neste agir de Deus em nossas vidas. Quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, quando nós nos colocamos diante dEle, Deus age. O Lucas estava lá não é perna de pau não, ali é perna de ferro mesmo, né? Normalmente é perna de pau, mas o Lucas subiu lá, né? E a Vasti ali, né? O Lucas aprendendo a andar naquela perna ali de ferro, e a Vasti ali cuidando, pô, se meus pais vissem isso, não iam deixar, né? Porque o Lucas aprendeu ali na hora a andar na perna de pau e coisa e tal. Meu irmão, são cenas assim maravilhosas. Nós estivemos numa comunidade, Tanque da Onça, né, no domingo. Uma comunidade muito pobre, lá na roça mesmo, lá na roça. E nós entregamos brinquedos para as crianças. Dia 12, sábado, nós estivemos na cidade de Malhado de Pedras. Aí no dia 13, no domingo, nós fomos lá para essa comunidade, Tita. E a cena que mais me marcou, meu irmão, e que se nada mais eu tivesse visto ali, já seria suficiente para eu agradecer a Deus, foi a alegria daquelas crianças, Tito. Brinquedos que foram doados por vocês, brinquedos usados, né? Brinquedos usados que seus filhos já não estavam mais brincando, mas que aquelas crianças ali naquela comunidade nunca imaginariam receber. Foi exatamente como o salmista diz, foi como um sonho para aquelas crianças. Pegaram aquele carrinho grande. Eu vi uma criança, meus irmãos, de 2, 3 anos, ela pegou um carrinho, ela se abraçou ao carrinho. Você imagine bem, uma criança de 2, 3 anos, pequenininha, ela se abraçou ao carrinho e ninguém tirava dela. Ninguém tirava o carrinho dela. Ela abraçou aquilo dali e os olhos brilhavam.
Isso proporcionado, meu irmão e minha irmã, pela Igreja Batista Cruçá. Por nós que decidimos sair do nosso comodismo, enfrentar aí mais de 30 horas de viagem, de ônibus, e estar ali naquela cidade, para sermos abençoados, porque aquele olhar nunca mais vai sair da minha mente. Aquela criança agarrou o seu presente e não queria largar. E para terminar, meu irmão e minha irmã, Deus tem muito mais para nós. Não há dúvida com relação a isso. Ao longo da nossa caminhada, Deus está sempre nos estimulando a mergulharmos cada vez mais profundamente no nosso relacionamento com Ele. E vivenciarmos essas experiências. Este amor de Deus. Vem conhecer o amor de Deus. E cada vez que a gente mergulha, cada vez que a gente vai mais próximo, a gente vê a dimensão deste amor. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos passar por isso. Nós vamos estar sempre como o salmista, né, olhando para trás e vendo o quanto Deus fez, mas também clamando a Ele: Senhor, muda a nossa sorte, porque nós estamos vivendo aqui momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o maior presente de Deus para nós não é a cura de um câncer, não é a restauração de um casamento, não é a prosperidade financeira. O maior presente de Deus para cada um de nós já foi dado, que foi a vinda de Jesus Cristo. Nós vamos comemorar aí o Natal. Natal que muitas das vezes passa longe do verdadeiro sentido dele. Mas o verdadeiro sentido do Natal é esse presente que Deus nos deu, que é a vinda de Jesus Cristo. E que deveria causar em nós o mesmo sentimento que causou naquela criança. Sabe? Ela se agarrou ali ao seu presente e não queria largar. A gente precisava vivenciar mais isso, nos agarrarmos a Jesus Cristo, presente de Deus para cada um de nós, porque, meu irmão e minha irmã, esse presente mudou o nosso destino. Jesus Cristo mudou o nosso destino. Nós estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, mas através deste grande amor de Deus para conosco, esse destino foi mudado. E Ele pode mudar o destino de todos nós. Basta que nós aceitemos esse presente como aquele menino aceitou. Como aquele menino aceitou. E eu não sei se alguém aqui nesta manhã já vivenciou isso, já parou para pensar que Deus está disponibilizando esse presente para toda a humanidade. Deus continua a nos abençoar. Ao longo da nossa caminhada, Deus está fazendo grandes coisas. Deus faz grandes coisas por nós. Mas a maior bênção de Deus, Ele já fez. O maior presente de Deus para a humanidade já foi realizado, já foi dado, que foi a vinda de Jesus Cristo, para que todos nós que recebemos esse presente, tenhamos a vida eterna com o Senhor, e não uma vida eterna longe do Senhor. Então, nós vamos cantar uma música agora, que fala justamente sobre essa colheita. E eu quero dar a oportunidade a você, né, que está aqui presencialmente nesta manhã, você que nos acompanha aí pelo YouTube, por uma das nossas plataformas, para que você reflita sobre como está o seu relacionamento com Deus. Se você já assumiu um compromisso com Ele, se você já aceitou esse presente de Deus para você, assim como aquele menino, né, viu naquele carrinho algo tão precioso que ele se abraçou e ninguém mais tirava. Você tem visto este presente de Deus como algo ímpar, como algo imprescindível, como algo valorizado, como algo importantíssimo na nossa caminhada? Você já aceitou esse presente?
Porque isso muda toda a nossa existência. Isso muda toda a nossa caminhada. Isso nos faz querer cada vez mais nos aprofundarmos no nosso relacionamento com o Deus eterno. Enquanto nós cantamos, eu vou dar a oportunidade a você de tomar essa decisão, de aceitar o presente de Deus, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você venha conhecer mais do amor de Deus. Vem conhecer o amor de Deus. Se o pontapé inicial dessa caminhada é você se manifestar, você tomar essa atitude. Eu aceito o presente de Deus, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida.